Esse abdominal tem algumas características que valem muito a pena nós discutirmos a biomecânica desse abdominal, que alguns chamam de PIC, outros de PIKE. Aqui também não nos interessa muito a terminologia em si, mas entendermos a biomecânica desse exercício abdominal para entendermos que ele apresenta ativações musculares bem interessantes ao longo da sua execução, ao longo das amplitudes de movimento da sua execução. Então, fica comigo nesse vídeo. Eu vou te mostrar nessa videoaula como analisar a biomecânica desse exercício abdominal e vou te mostrar também as ativações musculares interessantíssimas que ele produz ao longo da sua ADM. Bom, gurizada, eu vou chamar de abdominal pike, embora eu saiba aí, fiz um levantamento, alguns também chamam de pique. Eu vou continuar tratando com esse termo pike para ter um padrão. E vejam só, ele é feito sobre a bola e o que, que a literatura nos mostra já de execuções de qualquer exercício que se introduza uma bola suíça, por exemplo, na sua técnica de execução. Se gera uma instabilidade, a introdução dessa bola, e essa instabilidade se representa e produz uma maior ativação muscular em alguns músculos, obviamente, a depender dos exercícios que estejamos executando, seja exercício para membros inferiores, membros superiores ou região de tronco, mais especificamente aqui sobre a região abdominal, como o abdominal pike aqui, tá ok? Então, o simples fato, fica isso em mente, de nós introduzirmos um elemento de instabilidade, nesse caso, o elemento de instabilidade é uma bola suíça, já é representado, descrito e muito bem fundamentado na literatura, que aumenta a ativação muscular justamente pelo fato de ter gerado uma instabilidade num dos pontos de apoio. Que vejam bem, estou analisando já a biomecânica, né? Os pontos de apoio deste exercício ah, sobre o solo, nós temos um ponto de apoio aqui, aonde, obviamente, ele vai receber a força e reação do solo nesse ponto, e ele tem um ponto de apoio aqui sobre a bola, onde vai receber uma força e reação da bola, e não exatamente do solo, e parte dessa força de reação ela é dissipada pela deformação da bola. Existem outras condicionantes aqui, mas fato é que nesse ponto aqui também se recebe uma força de reação, e são os dois pontos de apoio sobre o solo, os dois pontos onde se apoia o corpo sobre o solo. E aí nós temos que ter clareza que aproximadamente nesse ponto nós temos a ação do centro de gravidade, aproximadamente nesse ponto, tracionando, obviamente, pela força gravitacional para baixo. E lembrando sempre que força é igual a uma massa vezes a aceleração. Aí as massas que estão suspensas do corpo, não se considera aqui membros superiores, por exemplo, nesse somatório da massa, mas as partes corporais que estão suspensas e a ação gravitacional é os 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente pode aqui arredondar para 10. Não vou fazer esse cálculo, não é o caso agora que nós fazemos o cálculo, nós temos que saber que essa força massa vezes aceleração ela está representada sobre o centro de gravidade do indivíduo. Nesta condição e sob esta condição, o que acontece? O que ocorre, gurizada? Ocorre que esse centro de gravidade, ele estando nesse ponto, ele tende a se deslocar para esse ponto, ele tende a se deslocar para esse ponto, ou seja, sendo projetado para baixo, né? E aí produz esse movimento de alavancagem do corpo, uma hiperextensão, tanto do quadril quanto da coluna vertebral. Essa é a tendência. Essa é a tendência da ação da força gravitacional agindo sobre o corpo, regiões corporais suspensas, onde eu tenho dois pontos de apoio, um é instável sobre a bola, já discutimos, o que faz elevar a ativação muscular, e outro ponto estável sobre o solo, recebendo a força de reação do solo, e a ação da gravidade também nesse ponto, tendendo a gerar uma hiperextensão da coluna vertebral. Obviamente, essa hiperextensão é bloqueada por quem? Pelo reto abdominal e também pelos oblíquos interno e oblíquo externo. Por que esses músculos? Porque esses músculos são flexores toracolombares e se opõem, se contrapõem à hiperextensão da coluna vertebral que tende a ocorrer aqui em função do centro de gravidade, que está aproximadamente nesse ponto, vai se deslocando, ou tende a se deslocar sobre a ação gravitacional. E isso gera uma hiperextensão da coluna vertebral e uma hiperextensão do quadril. A hiperextensão do quadril aqui é bloqueada pelos flexores do quadril. Poderíamos colocar aqui representando eles o reto, agora femoral,
o sartório e o ilio-psoas, por exemplo, representando aí os principais flexores do quadril e evitando também essa hiperextensão da coluna. Por esse fato biomecânico que eu descrevo agora, nós já entendemos o porquê que esse exercício ele é abdominal. Nós já começamos a compreender que esse exercício ele é um exercício abdominal. E um ponto bem importante a destacar agora aqui, que eu vou colocar para vocês, é esse aqui. Vejo que as alavancas vai do centro de gravidade até o ponto de apoio. Então, aqui nós temos uma alavanca para a região superior do corpo, que eu posso descrever aqui embaixo também. Ou ruim essa alavanca dessa cor, eu vou tentar passar para um amarelo, vamos ver se fica melhor. Então, a alavanca, agora sim. A alavanca nós temos aqui, essa é a alavanca da região superior do corpo, ou seja, a alavanca não, o braço de alavanca, melhor dizendo, né? Ou o braço de torque, ou o braço de momento como queira. Lembrando que torque é uma força rotacional, essa característica rotacional, e essa força é dada pela força que age, e é a força gravitacional aqui, já calculada, essa F aqui, essa mesma força aqui, força gravitacional, porém, vezes uma distância. Essa distância é essa que eu estou mostrando agora aqui, com esses vetores em amarelo, que é o braço de alavanca, o braço de torque, ou o braço de momento. Então, essa distância é o braço de torque, ou o braço de alavanca, ou o braço de momento. Então, percebamos aqui que nós temos uma alavanca bem significativa, ou um braço de alavanca bem significativo para a região inferior do corpo e para a região superior também. Ok? Até aí? Vamos analisar agora no final desse movimento, quando o corpo está carpado, com ângulo de, vejam bem aqui nesse caso, 92 graus, né, de flexão do quadril, formando então a posição carpada. Vou limpar agora aqui, vamos continuar com a nossa análise. E vamos lá, pessoal, vamos colocar de novo a força de reação do solo aqui. Deixa eu mais uma vez voltar. Base de apoio, ok? Força de reação do solo. Nesse ponto, não muda em relação à posição inicial, aqui é a posição final da fase concêntrica, aqui é a posição inicial e aqui é a posição final. Eu tenho ainda o apoio dos pés sobre a bola, uma base instável, que gera maior instabilidade no exercício, maior ativação muscular, já comentei, representada pela literatura. Aliás, se tu queres verificar a nossa playlist aqui de biomecânica, com essas análises biomecânicas que eu estou fazendo aqui, dá uma olhadinha nesse link, nesse card que está aparecendo agora aqui na parte superior da tua tela à direita, tu vais para a playlist da nossa do nosso canal, onde apresenta várias análises biomecânicas de vários outros exercícios, músculos, está bem bacana, tá? Tenho certeza que tu vais gostar. E se tu queres uma playlist também bem completa de cinesiologia, nesse outro card aqui, nesse outro link que aparece acima e à direita aqui na tua tela, tu vais para uma playlist que nós temos aqui de cinesiologia bem bacana, com várias animações de cinesiologia, tenho certeza também que tu vais gostar, vais aprender bastante com esse material, certo? Bom, galera, dito isso, vamos lá para o centro de gravidade mais uma vez, aproximadamente aqui. Aproximadamente, teria que fazer um cálculo aqui para ser mais preciso, uma análise, mas aqui está valendo. E a minha verticalização aqui do centro de gravidade não está boa, mas para a representação que eu quero fazer, eu diria que está ótima. Para a representação que eu quero fazer. Bom, aqui é do centro de gravidade, ok? Vamos para o amarelo agora. Vamos ver os braços de alavanca, os braços de torque que nós tínhamos aqui. Percebo que esses braços de torque para membro inferior até que não se alterou tanto. Não houve uma diminuição. Agora percebo que para membro superior diminuiu e diminuiu gritantemente, fortemente o braço de alavanca, o braço de torque para membro superior. E isso vai ter uma repercussão de queda dessa distância do torque e, obviamente, no cálculo final, um torque da resistência menor sobre o corpo. Lembrando que aqui é um exercício calistênico. A carga, a resistência é dada pelo peso, a massa do próprio corpo. Então, a força, embora ela não se altere aqui, para produzir essa ação, porque é massa vezes aceleração, nós temos uma alteração significativa do braço de alavanca, da distância, o que vai alterar o resultado final do torque para menos, nesse caso aqui, em relação ao que eu havia falado antes, da tendência de gerar essa hiperextensão da coluna vertebral e hiperextensão do quadril. Perceberam essa análise biomecânica rápida aqui para nós entendermos um contexto biomecânico simploriamente descrito aqui, mas um contexto biomecânico que na sala de musculação nós temos que ter essa clareza, essa visão desse contexto. Limpo a tela agora,
e nós vamos para o próximo slide, aonde eu apresento as ativações eletromiográficas. Vocês perceberam que sou eu que estou fazendo o exercício, posição inicial da fase concêntrica e posição final da fase concêntrica, e nós fizemos o monitoramento eletromiográfico desse exercício que nós lançamos no nosso livro de abdominais com eletromiografia. E veja o que nós encontramos, que corresponde também ao que já havia sido descrito na literatura. E aí que esse exercício tem os seus diferenciais. Vamos para a posição inicial aqui primeiro, pessoal. Vamos ver inicialmente a posição inicial. Eu vou colocar aqui em destaque para vocês, tá ok? A posição inicial. Olha lá, posição inicial nós temos aqui. E aí nós temos aqui o reto abdominal superior direito, reto abdominal superior esquerdo. Nós temos aqui o reto abdominal, oblíquo externo, reto femoral, flexor do quadril e trapézio medial. Vocês veem bem que eu destaquei aqui oblíquo externo, destaquei também fortemente o trapézio medial e o reto abdominal. Por quê? Porque agora, analisando, nós vamos ter uma clareza disso. Vocês vão poder entender. Na posição inicial, que é esta primeira aqui, posição inicial, devido àquelas alavancas, aquela questão, aquela configuração biomecânica mostrada anteriormente aqui para nós, percebo que a ativação do reto abdominal superior direito é 41%. Na posição final, até a posição final vou colocar em azul aqui. Na posição final, percebo que cai para 17% de ativação do reto abdominal superior direito. Se eu olhar o reto abdominal superior esquerdo, ele é de 7, nesta posição que eu coloco aqui em azul, posição final da fase concêntrica. E mais uma vez, a posição inicial era de 24,6% de ativação. Então percebam que o reto abdominal e a região inferior, vamos lá, região inferior, percebam bem, na posição inicial, essa em vermelho, 51. E na posição final, mais uma vez, uma queda bem significativa da ativação agora do reto abdominal inferior. Então, por aquele contexto, aquela situação que nós vimos biomecânica, nós vemos que agora tem uma influência muito grande sobre as ativações musculares. Na posição inicial, como eu tenho braços de alavanca maiores aqui, eu diria bem maiores, nós temos ativações bem superiores aqui para a musculatura da parede abdominal, inclusive o oblíquo externo. Percebam bem aqui, que eu não havia comentado e comento agora. Oblíquo externo, uma ativação bastante significativa. Quando nós vamos para a posição final, esta em azul, do abdominal pai, que é onde se diminui esses braços da alavanca, todas as ativações da parede abdominal, inclusive do oblíquo externo, que, mais uma vez, repito, não havia sido descrito e agora está sendo descrito, cai. Agora, eu percebo que do oblíquo nem tanto. Isso se faz pela necessidade de estabilizar a bola contra as rotações laterais, aonde se faria uma rotação tóraco-lombar e inclinações tóraco-lombares, aonde o reto abdominal não é motor primário dessas movimentações, não atua nessas ações musculares, já oblíquo interno e externo, sim. Então, por esse motivo, de evitar que a bola faça os movimentos rotatórios laterais e simplesmente com os pés em cima da bola se mantém essa estabilidade, esse ponto de equilíbrio instável, a queda do oblíquo externo não foi tão significativa quanto da parede abdominal. Olha que característica interessantíssima desse abdominal. Uma característica interessantíssima desse abdominal. E outra característica que eu quero chamar a atenção de vocês, que também vejo como muito interessante, é do trapézio medial. Vejo que na posição inicial, essa em vermelho, a atividade do trapézio medial é baixíssima, 5,2. Evidentemente, porque não temos uma carga aqui sobre a cintura escapular. Nós temos aqui uma carga de adução das escápulas, nessa posição, aonde o trapézio é adutor escapular, principalmente a sua porção medial. Então, a ação da força gravitacional agindo nesse ponto, ele já cria um ambiente biomecânico de não acionamento. Vejam bem, aqui está a força de reação e o corpo tenta fazer esse movimento. Então, o que repercute nas escápulas é uma adução escapular. Por isso que temos, nesse ponto, uma baixíssima atividade do trapézio medial. A biomecânica explica o porquê desse baixíssima atividade. E a biomecânica também vai explicar por que nós encontramos aqui uma alta atividade aí do trapézio medial, agora nesta outra posição aqui, no final da fase concêntrica, aonde, nessa condição, deixa eu ver se o amarelo vai ficar melhor, nós temos que ter a clareza de saber que a força de reação do solo se encontra assim, a força que está sendo aplicada pelo solo dessa forma, e agora tende a modificar o posicionamento das escápulas em depressão escapular, onde o trapézio medial e trapézio, principalmente superior, não monitorados aqui,
tem uma ação bastante forte. O que nós temos que pensar? O trapézio medial, que não tem uma ação tão forte quanto a do superior, já teve uma ativação muito superior à outra posição, a posição inicial, nós podemos imaginar o quanto que o trapézio superior é ativado nesse exercício, já que o medial é ativado em 39,5. Eu vejo que esse exercício, como eu havia falado antes, ao longo da ADM, ele modifica muito as suas ativações musculares na parede abdominal. Oblíquo externo foi o único que não teve uma modificação tão significativa, mas trapézio medial também tem uma modificação bem expressiva e bem significativa nesse exercício. Vejam que característica interessantíssima. Nessa playlist que tu estás vendo aqui, vai te levar a outras videoaulas analisando exercícios abdominais do ponto de vista biomecânico e cinesiológico, como eu acabei de fazer agora aqui, e fiz essa análise baseado fortemente no que nós encontramos no livro que nós escrevemos, é o volume 2 do livro de Biomecânica e Cinesiologia. Nesse volume 2 sobre exercícios abdominais, esse abdominal pai, que é um dos exercícios abdominais analisados, aquelas imagens que vocês viram anteriormente é do livro, eu retirei prints do livro, as análises biomecânicas foram feitas e aquele print das tabelas com as ativações musculares também foram retiradas do livro e eu fui o modelo que transcrevi. O livro está fortemente apoiado na literatura científica e no primeiro comentário fixado aqui dessa videoaula tu vais encontrar um link para tu ires direto à loja do Treino em Foco, onde eu tenho esse livro à tua disposição caso tu queiras adquirir. Sugiro que adquira, o livro está muito bom, foi escrito para ajudar e ele está nessa pegada que eu estou fazendo a videoaula de hoje, só que nós analisamos mais de 80 exercícios abdominais. É um rol bastante grande de exercícios, cruzamos com a literatura, está bem completo, é um material bem bacana, certeza absoluta que vai te ajudar a evoluir e aprofundar bastante na análise biomecânica e cinesiológica dos exercícios abdominais. Essa aula está te ajudando, está te agregando informação útil para raciocinar com maior clareza a biomecânica e a cinesiologia do abdominal pike, por exemplo, dá uma retribuição para mim, se inscreve aqui no canal e divulga o canal para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho, para que nós possamos crescer ainda mais, evoluir ainda mais como área, como educação física. Então vejam que o exercício abdominal, esse abdominal com as suas características entre início de fase concêntrica e final de fase concêntrica, essas duas fases produzem modificações bem significativas na parede abdominal de uma fase para outra, assim como o trapézio, ficando o oblíquo externo com uma dependência da questão da bola rolar para os lados, principalmente quando eu estou carpado no movimento, onde eu tenho uma flexão do quadril de 90 graus. Lembrando que aqui a flexão é de 180 graus. Eu coloquei a imagem por cima, mas se olharmos por baixo, a flexão do quadril também de 180 graus, ela passa aqui, nesse caso, a 92 graus. Percebam também que o ombro que estava a 90 graus chegou a um patamar de 160 graus, havendo, então, portanto, durante esse abdominal, nessa característica do exercício abdominal, uma flexão do ombro também. Perfeito, galera? São características biomecânicas, são características cinesiológicas, são características eletromiográficas, são características angulares que eu descrevi na videoaula de hoje para fazer uma análise bem aprofundada deste abdominal, que começa com uma posição reta, retilínea sobre a bola, já trazendo mais ativação devido a estar em base instável, que é a bola, e depois numa base grupada, carpada, aonde se apresenta aqui uma ativação muscular ainda mais superior. Então, é uma videoaula que eu imagino, espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, se inscreve no canal, curte, divulga, metralha um like aqui que vai me ajudar demais a fazer crescer o canal e atingir outras pessoas. Cruzada, por hoje era isso. Valeu, muito obrigado. Até uma próxima videoaula.